Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de desenvolvimento de aplicativos para Android. Darei continuidade nas aulas de Java. Bom, vamos criar aqui um novo projeto. Hoje vamos falar de Dialog. Vou chamar esse projeto de Dialog com Java. Não se esqueça de escolher a linguagem Java. E o nosso projeto está sendo criado. Ok, projeto criado. Classe, Java e layout abertos. Eu vou dar um play apenas para o projeto já ir rodando. Bom, vou aqui na pastinha de layouts. Qual a ideia para esse aplicativo? Eu quero que, ao clicar em um botão que vai estar aqui na nossa tela, então vou ter um botão aqui no centro. Ao clicar neste botão, já não se esqueça de clicar em Infer Constraints para linkar as referências de layout. Ao clicar nesse botão, eu quero que apareça um pop-up, né, uma outra tela sobre essa minha tela principal, com novas ações para esse meu usuário. Ele vai poder clicar fora da tela para fechar, vai poder digitar alguma coisa, vai poder clicar para salvar, cancelar, enfim, a ação que você preferir. Ok. Com esta minha tela aberta, eu vou vir aqui do lado esquerdo na árvore de diretórios e vou em Layout, clica com o botão direito, New Layout Resource File, e eu vou chamar de cadastro. Esse meu cadastro, eu vou vir aqui em Layouts na minha paleta de componentes, que eu já expandi um pouquinho minha tela, e vou colocar dois diferentes aqui. O primeiro vai ser um vertical. Esse vertical e o outro horizontal dentro dele. O que isso significa? Significa que todos os componentes que eu colocar aqui dentro dessa tela automaticamente serão orientados e posicionados verticalmente, um embaixo do outro, dentro do linear layout vertical, e horizontalmente dentro do linear layout horizontal. Dentro do vertical, eu vou colocar um plain text. Então reparem, ó, vou ter um plain text e abaixo dele, na vertical, o meu linear layout horizontal. Dentro do linear layout horizontal, eu vou colocar dois botões. Eu vou mudar o ID do primeiro botão para cadastro, para ficar mais fácil. Então, vou chamar de cadastro. E o outro eu vou chamar de cancelar. Também vou mudar o text deles para o mesmo texto. Cadastro e cancelar. Então esse é o meu layout. Um campo texto e dois botões. Eu preciso apenas disso. No meu linear layout, eu não irei ligar as bolinhas de referência, tal. Essas bolinhas de referência vão ficar soltas. Por que eu vou fazer isso? Simples, eu irei fazer dessa forma para que no momento em que estiver rodando o aplicativo, essa minha tela não ocupe 100% do espaço da tela do usuário. Eu quero apenas que ocupe esse espaço correspondente ao tamanho dos nossos componentes. Para isso, eu deixei a opção marcada por default de Layout Height para Match Parent. Essa função vai suprir esse papel. O meu layout vai se adaptar ao tamanho dos componentes na minha tela. Feito isso, feitas essas configurações visuais, eu vou vir aqui no meu linear layout vertical e vou adicionar um padding, só para não ficar muito feio. Eu vou adicionar de 10, para quando a tela abrir, nós termos ali uma disposição mais agradável visualmente. No meu Activity Line Main, eu vou mudar o ID do meu botão para abrir.
Então, os meus 3 botões e o meu campo texto estão prontos. Vamos ao nosso código. Como sempre, no nosso queridíssimo Android Studio, quando estiver com Java, isso é muito importante, obrigatoriamente nós iremos colocar as propriedades como propriedades globais. Vamos fazer o seguinte, aqui nessa opção, aqui em cima, 2 botões, do lado desse bugzinho do debug, não, do ladinho dos debugs, tem aqui escrito Profile App. Eu vou clicar nele. Quando nós habilitamos a opção de Profiler, o que o Android Studio faz? Ele vai acompanhar o desempenho do nosso app. Ele vai monitorar a performance, consumo de CPU, memória, rede, enfim, todas as características do nosso app. Veja esse meu app, ó. Cliquei a primeira vez nele e ele está consumindo por volta de 46 MB de memória. Já estabilizou. Teve um pico de 54 e estabilizou em 46. Isso com o projeto sem nada. Vamos rodar mais uma vez só para que esse equilíbrio se faça de uma vez, né? Que ele não fique consumindo mais constantemente memória a mais. Bom, ele teve um pico de 60. Dei um clique na tela. Depois que você clica na tela a primeira vez, ele equilibra o consumo de memória e tudo mais. Então, ó, 32 MB, 32.9. Vou rodar mais uma vez, só para a gente ter certeza absoluta que não temos um resultado viciado aqui no nosso Android Studio. Então, vou clicar no botão de novo, cliquei algumas vezes. Tá lá, ó. Então ele ficou entre 32.9 e 33.4 nessa medida. Vou fazer agora da seguinte forma. Eu vou pegar o meu botão, por exemplo, vou vir aqui nele, ó, o primeiro botão, vou fazer assim, ó. Button abrir igual a find view by id r.id ponto abrir. Vou configurar um clique nele, set um click listener, new um click listener. Usei o autocompletar para ele implementar o método abstrato e aqui dentro eu vou mostrar um toast. Cliquei. Só isso que eu vou mostrar na mensagem. Vamos ver quanto isso consome de memória. Esse código aqui. Pronto. Inicializou. Vou dar alguns cliques aqui. Ó, toda vez que eu clicar, ele está aumentando um pouquinho do consumo. Não. Toda vez que eu clico, se eu dou uma sequência muito grande de clique, mas ele está estabilizando ali em, pelo menos não estabilizou ainda, perto de 40 MB. Se eu continuar clicando, ele vai continuar instanciando mais coisas, mais toasts aqui na minha tela. Então, ok, eu vou mudar um pouquinho isso então. Ao invés desse abrir ser declarado aqui, ao invés dele ser declarado aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou declarar ele como uma propriedade global, com private para esse meu componente. Agora, veja que até a cor dele modificou. Guardem esse número, 43 MB. Depois de eu dar uma porção de cliques bem grande na tela. Cada clique que eu dava instanciava algo novo, um novo toast. E isso fazia aumentar a quantidade de memória utilizada. Então, quando você clica a primeira vez, ele vai lá e reduz a quantidade de memória utilizada. Então,
vejam que o comportamento é basicamente o mesmo. Não há diferença visível no comportamento entre as duas situações. Eles se comportam da mesma maneira. Eles se comportam da mesma maneira. É muito importante você reparar nisso. Ó. Eu tinha chegado a 43.2. Se comportam exatamente da mesma maneira. 43.5. Até passei um pouquinho. Porque tem muita gente que vai falar assim, que você está usando variáveis globais, isso vai consumir mais memória, mais recursos do aparelho. Ó, não é exatamente assim, tá? Vão existir situações onde é importante a variável estar como global para você poder realmente guardar todo o estado daquela variável ao longo do processo do aplicativo. Isso vai acontecer com o Dialog. Nós vamos precisar de uma variável global para tratar ela em locais distintos, tá ok? E qual vai ser a diferença? Nenhuma em termos de consumo de memória. Claro, se você olhar para a web, o comportamento é diferente. Um Java web, um PHP web, se você usar todas as suas variáveis como globais, aí realmente você pode ter alguns problemas de gerenciamento de memória. Você tem que tratar as suas instâncias, principalmente, de uma maneira muito segura. Aqui não. Aqui lembre-se sempre que você só tem uma pessoa usando o aplicativo. Não são milhões de pessoas usando ao mesmo tempo a mesma variável. Não, é uma pessoa só, uma instância só do aplicativo. A diferença aqui, visualmente, ela não existe. Tá? Tecnicamente, se você olhar um bytecode do Java, talvez até você encontre sim uma diferença de tamanho dos objetos. Mas para os aparelhos que nós temos hoje no mercado, mesmo os mais simples, a quantidade de memória em uso é insignificante. Eu fiz o mesmo teste para o Kotlin. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada. O resultado é exatamente o mesmo. Não é perceptível a diferença entre usar uma variável global e uma variável local. Bom, eu vou deixar a variável global, esse é o padrão de projeto que eu adotei. Quem quiser seguir, segue. Não há problema nenhum em você colocar as variáveis locais. O único problema vai ser o que eu vou mostrar aqui para vocês. A mesma coisa eu vou fazer para os meus outros botões. O cadastrar e o cancelar. Eu acho que o primeiro eu chamei de cadastro, não cadastrar. Cadastro. E o meu campo texto lá, que eu nem mudei o ID dele, é um edit text mesmo. Ele deve estar com um ID de edit text. Vou executar o find view by ID para esses outros componentes. Né? Vamos vir aqui, cadastro, cancelar e edit text. Ok. Instanciei todos. Então, assim que eu clicar aqui no meu botão, eu quero exibir o meu dialog. Então, para isso, eu vou criar aqui um método. Public void display dialog. Ok. E agora eu vou criar o meu objeto que se chama dialog. Objeto do tipo dialog igual a new dialog. Ele precisa de um contexto para ser executado. Eu vou dar o contexto dele como sendo mainActivity.dis. O dialog ele precisa ao menos de uma coisinha importante. Ele precisa do método setContentView recebendo algum layout, ou seja, aquele layout que nós fizemos. O funcionamento é parecido com a Activity. A Activity também tem o método setContentView, onde ela exibe o nosso layout. Aqui o dialog vai exibir o próprio layout dele. E por fim,
nós pedimos para o nosso layout usar o método show. Então aqui no meu clique, eu vou chamar o meu display dialog. Vamos ver. Cliquei. Pronto. Ele vai abrir o nosso layout bonitinho, ocupando o espaço da tela que nós quisermos. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Ao clicar nesse botão, vamos capturar a informação do campo texto e imprimir na tela através de um toast. Quando clicar no cancelar, nós fechamos a nossa tela. Aqui vem algumas coisas interessantes, tá? Realmente interessantes. Vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui o meu botão. Então, o botão cadastro. Set on click listener. New on click listener. Então, para pegar o texto, né, texto digitado, nós teríamos que ir no campo edit text, né, na minha variável global edit text, dar um get text to string. Ok. Isso é tranquilo. Agora vamos ver a seguinte situação. Vamos supor que isso aqui não fosse mais uma variável global. Então, eu não teria mais isso daqui. Isso, somente aqui dentro do dialog que eu fosse declarar essa variável e fazer a inicialização dela. Vejam o seguinte problema que ocorre aqui dentro. A variável editText não pode está sendo acessada através de uma classe interna. E ela precisa ser declarada como final. Ela precisa ser declarada como final. Ou seja, ela precisa ser do tipo imutável. Então, vou clicar aqui nela. Make edit text final. E agora ele deixa você executar isso normalmente. Qual que é o problema aqui dentro? Qual que é o problema que está ocorrendo aqui? Minha telinha de diálogo está aberta. Eu estou falando aqui para ele, o seu edit text ele é imutável, ok? Ele é imutável. Mas pensa na seguinte situação. Constantemente nós estamos editando a informação do edit text. Faz sentido essa nossa variável ser imutável, sendo que nós estamos constantemente editando o valor dela? É difícil ela fazer sentido essa condição, não é mesmo? Cliquei no botão, deu um erro. Que erro que deu aqui? Vamos ver aqui de novo. Vou clicar no botão e pá, deu erro. Deu erro aqui no cadastro. Acabou dando erro no local onde eu não esperava. Realmente não esperava que desse erro aqui. Ele está falando que o erro está aqui dentro, após essa chamada. Realmente não esperava que desse erro aqui. O erro que eu esperava era aqui dentro. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou tornar de novo esse edit text global. Só para fazer um teste. Que eu acho que foi justamente isso que acabou interferindo no resultado da nossa tela. Vou clicar aqui no botão. No reference.
Null reference. O bom é que a mensagem de erro é sempre muito... ajuda bastante, né? Essa nossa queridíssima mensagem de erro. Bom, então... Ah, desculpa, pessoal. Acabei cometendo um equívoco, né? Claro, essas variáveis aqui, elas não podem ser instanciadas dentro do onCreate. Porque elas não existem nesse momento na tela, né? Elas só vão existir aqui dentro. Elas só vão existir dentro de um dialog. Né? Elas só existem aqui dentro. Desculpem esse equívoco, né? Mas elas só vão existir aqui dentro. Então a gente tem dois problemas, né? O primeiro dele, eu acabei declarando aqui como final. Deixa eu voltar até naquela questãozinha aqui do final, só para vocês verem. Então eu tenho aqui o meu edit text. Então eu tenho aqui o meu edit text, eu já vou deixar ele assim. Opa. Já inicializado. Aí isso vai funcionar. Então ele aqui assim, o edit text já é inicializado como final. Pensa na seguinte situação, ó. Faz sentido eu vir aqui, ó, alterar a informação e clicar no botão? Ó, cliquei no botão. Faz sentido? Eu não estou falando que ele é final, não estou falando que ele é imutável. Como eu estou conseguindo alterar essa propriedade? O Java ainda permite que você altere valores de uma propriedade, de um objeto que está instanciado como final. Mas faz sentido lógico isso? Tem sentido lógico? Não, né? Isso não tem sentido lógico usar dessa forma. O que tem lógica? Você ter a variável global que pode ser acessada por uma classe interna e ela está apta a receber alterações de valor ao longo do tempo. Esse é o padrão que eu prefiro, tá ok? Esse é o padrão que eu prefiro. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Quando eu clicar no botão OK, nesse cadastro, ele faria o cadastro e eu gostaria que ele fechasse automaticamente o dialog. Para isso ocorrer, ó, basta eu chamar o dialog.dismiss. Então, se eu der um play nisso, agora quando eu clicar no botão, ele vai fechar automaticamente. Só que repare o que aconteceu aqui, o dialog.dismiss. Olha o que o Java fez. Colocou um final, o que o Android Studio fez. Colocou um final automaticamente na frente do dialog. Então, isso eu também não quero que ocorra. Tá? O que eu quero que aconteça é, já que essa variável precisa ser acessada por uma classe interna, então ela vai ser uma variável global normal do Java. E aqui dentro ela vai ficar a variável global. E agora você não precisa mais do final. Ok? Lembre-se sempre, a variável vai ser usada dentro da instância de uma interface? Vai. Então, usa a variável como global para você não ter problemas aí no desenvolvimento do seu código. Então, agora cliquei no botão, vai exibir a mensagem e vai automaticamente fechar a tela. A última coisa que falta aqui é o botão cancelar, também fechar a minha tela. Se o dialog.dismiss fecha a tela no botão cadastro, obviamente ele também vai fechar a tela no botão cancelar. Então set onClickListener, new onClickListener e dialog.dismiss dentro do método onClick. E isso vai fazer com que a tela feche também no clique do botão cancelar. Cliquei em cancelar e no cadastro. Perfeito, pessoal? Essa aula ficou um pouquinho longa, um assunto meio chatinho, né? Deu bugzinho, desculpa o bugzinho, acabei esquecendo do dialog.findViewById. Foi uma falha mesmo no meu código, quando eu comecei.
Acontece, às vezes a gente acaba esquecendo mesmo de algumas coisinhas, mas o importante é chegar ali no resultado final do código. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima aula.